Vou falar da palavra de Deus que está registrado no livro de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35, diz assim: Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça em cima de uma almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio e aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Se você está com a sua Bíblia aí, pega ela comigo e declara: Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Que a palavra de Deus produza efeito, ação e presença sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, falar sobre tempestades, sobre momentos de dificuldade, é falar sobre a nossa realidade, é falar sobre o que a gente está passando agora. Existem muitas nomenclaturas cristãs, né? Ou pelo menos, se eu posso dizer assim, um linguajar gospel, né? Ou crente, que se fala a respeito de dias difíceis. É a tempestade, é o deserto, é a prova, é a luta. Mas nós podemos comparar sim e tirar muitas lições do meio deste momento de tempestade a qual os discípulos e Jesus enfrentaram. É fato que Jesus também teve as suas tempestades pessoais. E as tempestades de uma pessoa, elas não são apenas físicas. Elas são físicas, elas são emocionais, elas são espirituais. Por muitas vezes nós mergulhamos em um mundo onde há uma turbulência, há ventos fortes no sentimento. Deus abençoe, filho, obrigado. Nos sentimentos, nos pensamentos, e a gente mergulha naquela tempestade. E o próprio Senhor Jesus, o meu Senhor e o teu Senhor, ele teve o seu momento de tempestade emocional. Sim, no momento que ele estava no Getsêmani, os momentos que antecederam o seu julgamento, os momentos que antecederam a sua crucificação. Mas ele saiu vencedor daquele lugar, quando ele não permitiu que o momento da tempestade dele fosse maior do que a verdade de Deus para a vida do próprio Senhor Jesus. Ele disse o quê? Se for possível, passa de mim esse cálice, ao ponto de suar sangue. É o extremo do corpo humano. E ele chegou nesse momento de tempestade emocional, mas ele conseguiu no meio de tudo isso dizer: Senhor, ainda assim eu confio em Ti e sei que a Tua vontade é melhor. Eu sei que a Tua vontade realmente é boa, perfeita e agradável. Ele conseguiu vencer o temor. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Por mais difícil que seja a tempestade, por mais cercado que você esteja, por mais oprimido que você esteja se sentindo, por mais limitado que você esteja se sentindo, por mais precária que você veja com os teus olhos naturais a situação que você está enfrentando, confia que Deus tem o controle e tem a vontade dele se cumprindo sobre a tua vida. Este é o propósito do Senhor. Fazer com que você seja aprovado em todas as situações. Você precisa se focar, colocar o seu foco na visão do Senhor sobre a tua vida. Entenda algo aqui. O que Jesus disse aos discípulos? Entrem no barco para a gente atravessar até do outro lado. Entre no barco que a gente vai atravessar. Queridos, qual era a missão do Senhor Jesus? Qual era o propósito dele? Vir, morrer e salvar a humanidade. Vir e morrer para salvar a humanidade. Esse era o foco. Era isso que os discípulos tinham ouvido dele.
Era isso que os discípulos estavam aprendendo com ele. Mas chega o momento que o medo e o temor é tão grande por causa das condições naturais que o mar estava impondo contra eles, que eles se desesperam e se esquecem do foco da missão de Jesus. Quando você perde o foco, quando você perde o caminho do propósito, você começa a focar naquilo que deu errado. Enquanto você está focado no propósito, enquanto você está focado na missão, enquanto você está focado num objetivo principal, por mais que coisas no decorrer de tudo isso deem errado, você não perde o foco e você sabe que aquelas coisas que estão dando errado, as coisas que estão vindo pelo caminho, são apenas artifícios e meios para que você cumpra o propósito. Por que Jesus entra no barco e dorme? Primeiro, porque ele estava cansado, tinha sido um dia difícil. E o corpo físico de Jesus está cansado. Segundo, porque ele sabia que ele ia sair daqui e ele iria chegar lá são e salvo, acontecesse o que fosse. Jesus estava tranquilo naquele momento, porque essa era a consciência dele. Ele sabia do propósito do Senhor sobre a vida dele. Mas quando a tempestade abateu o barco, e como diz, as ondas arrebentavam o barco, quebravam no barco. Isso quer dizer quando a onda bate de tal forma e empurra o barco de um lado para o outro, que mesmo tendo naquele barco homens que estavam acostumados com o mar, se desesperaram. Eles, como num passe de mágica, eu vou dizer assim, a fé que eles tinham, a certeza que eles tinham, deu lugar ao medo. Quando você começa a focar no que está dando errado, a sua fé vai dando lugar ao medo. E eu preguei bastante esses dias sobre o medo, falando da importância de você vencer o medo. Então, quando você dá lugar ao medo, ele vai entrando no seu coração. Lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 3, sobre o mesmo texto, diz que as nuvens se escureceram e uma chuva leve se transformou em tempestade. As águas se agitaram e começaram a entrar no barco. Estava tudo bem, tudo fluindo, tudo caminhando. De repente começou a escurecer. Você já viu na cidade quando começa a escurecer? Eu não sei se foi sábado, se foi sexta-feira lá em Pinhal, que... Gente, mas deu um vento lá. Mas deu um vento em Pinhal, escureceu. Acho que foi na sexta-feira isso, né? Foi assim, ó, do nada, assim, aquele vento que escureceu toda a cidade. E aquilo chegou até a impressionar. A Elô chegou: pai, tô com medo da árvore cair. Não vai cair não, menina, fica tranquila. Mas estava um vento muito forte, né? E quando a gente olha para isso, quando a gente olha para o vento, quando a gente olha para a mudança de ambiente à nossa volta, a gente começa a temer, a gente começa a se questionar, a gente começa a se preocupar e achar: não vai dar, vai acabar, vai se desfazer antes, vai dar errado. E como eu brinco, vai dar ruim, um negócio não vai fluir. Porque eu estou olhando a minha volta, eu estou olhando a atmosfera mudando. Eu estou olhando agora para o vírus que está chegando, que já chegou em alguns lugares, outros ele está chegando. Eu estou olhando para a economia, eu estou olhando para as empresas, eu estou olhando para o desemprego, eu estou olhando para tudo isso. E eu estou me esquecendo de olhar para aquele que guarda a minha vida, que guarda o meu coração, que me protege, que me livra, que tem promessas de livramento para a minha vida. Muitas vezes você está tão habituado com situações do dia a dia que você se esquece de usar a sua fé. Jesus está dormindo porque ele confiava no propósito. Um monte de gente se desespera e se perde no meio da sua vida porque se perde do propósito. Permite que o barulho da tempestade seja maior do que a força da sua fé. Escute o que eu vou dizer para você e guarde no seu coração essa palavra. Não permita que o barulho que você ouve fora seja maior que a fé que se move aqui dentro. A fé que se move aqui dentro e vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela precisa ser mais forte, ela precisa ser mais alto. O seu som precisa ecoar dentro de nós muito mais alto do que as vozes que a gente ouve por aí. As vozes que a gente ouve falam de medo, de insegurança, daquilo que deu errado.
mas a fé que está sendo estabelecida dia após dia, segundo a palavra aqui dentro me diz, tudo é possível aquele que crê. E não é usar fé negligente, ou negligenciar responsabilidades, mas é usar uma fé dizendo assim, eu creio que vai passar, eu creio que vai se resolver, eu creio no livramento, eu creio na porta aberta, eu creio que na crise eu sou sustentado, eu creio que na tempestade eu sou liberto, eu sou protegido. É no meio de tudo isso que você mostra a tua fé. Quando os discípulos vão até Jesus, eles vão para ele por quê? Porque o desespero já tomou. Eles estavam tão desesperados com a situação que a indagação deles para Jesus é o seguinte: ei, nós vamos morrer, o Senhor não se importa que a gente morra? O Senhor não se importa que todos nós venhamos nos perder? E quando eles vão para Jesus, eles estão dizendo, o Senhor está no barco também, o Senhor se esqueceu? Como é que o Senhor pode dormir num barco quase afundando? Nós vamos morrer. Talvez aos olhos de todos, aos olhos naturais que estavam ali, realmente o barco poderia afundar. Mas aos olhos de Jesus, ele sabia que aquele barco iria passar, mesmo em turbulência. Mas quando o desespero alcança o coração de Jesus, quando aquele desespero alcança e o acorda, Jesus se levanta e vai direto contra aquilo que estava causando medo. Acalma-te e aquieta-te, mar e vento. E eles se aquietaram. A paz é restabelecida. A bonança chega naquele lugar. Tudo volta ao normal. A viagem pode seguir, porque uma palavra de Jesus mudou o ambiente e mudou o quadro. Mas aí vem para mim o que é mais interessante nessa passagem. Depois de acalmar o mar e o vento e gerar uma sensação ao coração dos discípulos, dizendo assim: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Aquela sensação de cair o queixo, sabe? Como assim? Jesus olha para eles, versículo de número 40, e diz assim: por que vocês estão com tanto medo? Será que vocês ainda não têm fé? Jesus está perguntando para eles: por que o medo está tomando conta do coração de vocês de uma certa forma tão grande, que está impedindo vocês de exercerem a sua fé? Eu quero te questionar, segundo esta passagem, trazendo para a minha vida e para a tua vida. Será que a presença de Jesus no barco não significa nada? Será que ter a certeza de que Jesus está ali com você mesmo em meio à tempestade não significa nada, não representa nada? Se dentro do teu coração é lugar que Ele pode morar e habitar, e Ele é o Senhor da tua vida, será que isso não significa nada para você em meio à tempestade que você esteja enfrentando? Seja ela talvez com o vírus, seja ela com a crise familiar, com a crise financeira, com a crise da empresa. Será que ter a presença de Jesus no seu coração não significa nada? Será mesmo? Será que ter o Criador ali, o Filho, né? O Filho de Deus ali, não significava nada para eles? Será que tudo que eles tinham visto Jesus fazer e ouvido dele não significavam nada para ele? Será que eu e você, tudo que a gente já ouviu de Deus, da sua palavra, tudo aquilo que a gente já viu Deus fazer na nossa vida, será que agora a gente vai jogar tudo fora por causa de uma situação talvez da mais difícil que a gente passou na nossa vida até hoje? Será que tudo que Deus já fez na nossa vida, então a gente pega, aquilo era uma outra situação? Ei, não há impossíveis para Deus. É mais uma situação que a gente precisa empregar a nossa fé. É mais uma situação que a gente precisa empregar aquilo que a gente tem aprendido dele. Esse episódio
acontecido ali no mar da Galileia, nos traz algumas lições muito preciosas. Primeira delas, a presença de Jesus no barco faz toda a diferença. Há uma canção muito antiga, não vou nem pedir para você tocar não, porque acho que essa você não conhece mesmo. Ela diz assim, ó: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. É a certeza. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, obrigado. Mas o barco está sendo castigado pela onda. As ondas estão quase arrebentando o barco. Jesus está no barco, fica tranquilo. Esse barco não vai afundar. Você pode profetizar isso sobre a tua casa? Fala: minha família não vai afundar. Fala: os meus sonhos não vão afundar. Fala: Jesus está aqui. Se Ele é o Senhor da tua casa, se Ele é o Senhor da tua família, o barco da tua casa não vai afundar. Segunda lição: Cristo é superior a qualquer tipo de crise. Cristo é superior a qualquer tipo de crise. Não há condição de problema que nele ou dele não nos venha autoridade para vencermos em seu nome. Ele é superior à crise. Terceira coisa, Jesus, Ele é a esperança. Por mais que o medo tivesse tomado conta do coração dos discípulos, quando eles vão até Jesus, eles vão porque viram nele a esperança. Deixa eu brincar com você, peraí. Vê se não vai cortar, dá para ver daí? Estou muito... Eu vou baixar aqui. Coisa linda de Jesus. Oh, coisa linda de Jesus. Deixa Cristo ser a tua esperança. Deixa Cristo ser a sua alegria. Deixa Ele tomar conta da tua dor. Deixa Ele ser a resposta. Se hoje você precisar, corre para Ele. Pastor, mas eu estou com medo. Pastor, eu não sei o que vai ser da minha vida. Pastor, eu não sei o que vai ser da minha família. Pastor, eu não sei. Então vai para Ele. Porque assim como os discípulos não sabiam o que fazer e correram para Ele, Ele trouxe resposta. É claro que é lindo se você se posicionar em fé, porque Ele disse: ei, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então existe esperança na tua fé nele. A tua fé nele pode gerar coisas sobrenaturais. Por mais difícil que seja o episódio, por mais limitante que seja o episódio, Ele sempre será o nosso Salvador. Mas eu digo uma coisa para você: é muito melhor escolher a fé em Jesus do que o medo ou a dúvida. Se você está no propósito, se você está no projeto de Deus, se você está lutando para viver e caminhar debaixo da vontade dEle, não há nada que vá impedir o processo do plano perfeito de Deus de se cumprir na sua vida. O silêncio de Deus não pode ser traduzido para nós como se Ele não tivesse preocupado com a gente. Quando Deus está quietinho e não te responde no seu tempo, não te responde na tua hora, não é que Ele se esqueceu de você. Ele é o Pai que ama, responsável, que está nos fazendo crescer em meio a qualquer dificuldade. Por isso a gente não pode desfalecer na nossa caminhada. Livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 24, diz assim, Provérbios 20, 24: o Senhor mesmo dirige cada um dos nossos passos. Por que então tentar discutir com Ele por causa das coisas que nos acontecem? O que
que às vezes a gente quer questionar a capacidade de Deus resolver o problema. Todas as vezes que a gente duvida de Deus, a gente duvida do seu amor. Todas as vezes que a gente duvida de Deus, a gente duvida daquilo que realmente Ele pode fazer. Deus não é como a gente que promete algo para os filhos e não cumpre. Ele é alguém que promete algo e cumpre. Deixa nas mãos do Senhor, Salmo 37, versículo 5. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o seu coração, e Ele fará o que for necessário. Depois da tempestade, veio a bonança. Tudo voltou para o seu lugar. Deixa passar essa tempestade. Tudo vai voltar para o lugar. Eu tenho dito isso, vou repetir de novo aqui, algo que eu tenho sido enfático em dizer. Querido, coisa linda de Jesus. Você vai se levantar mais forte ainda. Pastor, mas eu perdi o emprego. Você vai trabalhar num lugar melhor pela fé em nome de Jesus. Pastor, eu estou sem nada na minha casa. Não vai faltar comida na tua casa em nome de Jesus. Pastor, eu estou em crise, eu estou em pânico, eu estou com depressão. Você vai ser liberto disso em nome de Jesus. Você vai se levantar mais forte. Pastor, qual é a certeza que o Senhor tem de tudo isso que o Senhor está me dizendo? O poder da fé no nome de Jesus. Aquilo que os meus olhos ainda não viram, mas a minha fé em Cristo Jesus me garante que pode acontecer e irá acontecer na vida de todo aquele que crê. Jesus está com você na tempestade, Jesus está com você no mar, Jesus está com você na celebração. Ele não deixa você. Ele sabe das tempestades que nos surpreenderão. Então eu convido você hoje a acreditar, a confiar de forma perseverante em Jesus, porque não existe tempestade ou crise que Ele não possa acalmar. Eu termino essa palavra hoje fazendo a mesma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Por que você está com medo? Será que você ainda não tem fé? Se tiver alguém da sua casa perto de você, pergunta, fala, por que você está com medo? Será que você ainda não tem fé? Será que você não tem fé ainda para vencer tudo isso? Tem. Em nome de Jesus você tem fé no nome dele. Que essa palavra possa frutificar no teu coração. E que no meio da crise, no meio da tempestade, você possa dizer, eu tenho fé nele. A minha fé está no Senhor. A minha fé vem dele. Que a sua fé esteja no Senhor de todo o seu coração. Vamos orar em nome de Jesus para que seu coração seja...